Reverendíssimo e querido amigo Padre Maurício, querida comunidade, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, meu cordial boa noite. Fui apresentado carinhosamente, eu sou o diácono Cauê, lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, conhecida como Igreja do Saco, ali na BR-101, né? E professor do seminário da Diocese de Campos. Ano que vem faço 20 anos, ajudando a preparar os padres de nossa diocese. Tive a alegria de poder novamente estar com o grupo que está se preparando para receber o sacramento da Crisma aqui da comunidade. E aí, esse ano, eu consegui ficar para a Santa Missa, que há muito tempo eu estava querendo celebrar a Eucaristia junto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu os admiro já há muito tempo, com muito carinho, né? Quero deixar registrado também a minha saudação a meu querido irmão, o diácono aqui da paróquia, né? Laureci, diácono Laureci, sua esposa e sua família. Tudo bem, o padre me deu a honra de poder pregar, fazer a homilia, né, na Santa Missa de hoje. Olha que interessante, vamos sempre partir dos textos. A primeira leitura, o livro da sabedoria, quando a gente estudou, né, lemos e depois, durante a semana, vamos fazer uma oração com a palavra de Deus, né, lendo, relendo, deixando ela nos alimentar. Olha que interessante o que foi dito de modo geral na primeira leitura. Os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não têm piedade, né? Aquele que tem piedade são os pios, os que têm piedade, os que têm fé. E os ímpios são aqueles que não têm fé. Até porque nós sabemos, a fé, ela nos transforma. A fé, ela nos exige transformação de vida. Aqueles que não têm fé, pois é, olha o que eles falaram na primeira leitura. Vamos armar uma cilada para o justo. Vamos armar uma cilada, porque só a sua presença nos incomoda. Porque justamente os ímpios, eles vivem mal, fazem bobagem, né? Fazem as coisas erradas. E o justo, só a presença dele incomoda. Por quê? Porque ele não aceita aquilo que está errado. Ele chama atenção. Ele não bota pano quente. E aí isso incomoda aqueles e aquelas que vivem errado. E é muito interessante que ao ler o livro da sabedoria que foi proclamado, ao final começa a dizer assim: vamos pegá-lo, vamos torturá-lo e vamos matá-lo. Olha que engraçado. No Evangelho, o que Jesus estava ensinando para os discípulos? O Filho do Homem vai ser preso, vai ser torturado, morrerá, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Porque, querendo ou não, o mal nunca irá vencer o bem. Então nós podemos dizer que toda a primeira leitura do livro da sabedoria, a gente então identifica o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Pois bem, se nós então identificamos que o grande justo, até porque Jesus foi morto por causa disso, porque ele não veio passar pano quente em nada. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Jesus não se preocupou em ter que dizer aquilo que era para dizer, né? Seguindo a vontade do Pai. E o que fizeram? Fizeram isso, tudo isso com Jesus. Mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Não podemos também não deixar, meus irmãos e minhas irmãs, de nos identificar também com a primeira leitura, né? Sabe por quê? Porque se então nós enxergamos na primeira leitura falar de Jesus, nós também precisamos entender que depois que eu e vocês fomos batizados, nós então nos tornamos
filhos e filhas de Deus. Ok? Tudo bem? Ótimo. Se nós viramos filhos e filhas de Deus em Jesus, nós também nos tornamos cristãos. Olha a responsabilidade. Sabe por quê? Porque ser cristão é ser um outro Cristo. Ser cristão é ser um outro Jesus. Então, quem olhar para nós, a gente tem a responsabilidade de espelhar Jesus. Uma grande responsabilidade. Portanto, aonde tiver um batizado, aonde tiver um cristão, tem que ter essa postura de Jesus também, profética, anunciar e renunciar, bater palma para o que está certo, mas repreender tudo aquilo que está errado. Nunca eu esqueço, nunca vou esquecer da minha avó. Minha avó, sempre dentro de casa, falava: não aceito coisa errada aqui dentro. Né? O quanto de nós, né, nossos avós, nossos pais, nos ensinaram assim: não aceito coisa errada. Pois é, mas quem gosta de coisa errada vai ficar incomodado com quem não gosta. E lá vem aquele careta, e lá, ih, meu Deus do céu, né? Ah lá, o reclamão de tudo. Porque assim também irão nos tratar. Eu dava aula há muito tempo na paróquia de teologia, lá na paróquia em Rio das Ostras. Tinha um aluno muito bacana, um irmãozinho, que ele sempre falou assim: diácono, não adianta, tem gente que tira a gente da bênção. Porque na primeira leitura fala uma coisa assim, né? Vamos testar a sua paciência, para ver se tira da bênção, né? Agora a gente faz uma ponte para a segunda leitura, né? Olha o que São Tiago falou na segunda leitura: aonde tem inveja e rivalidade, só tem troço ruim. Vamos entender o que é inveja, esse pecado capital terrível, terrível. Eu gosto muito da definição de inveja que Santo Tomás de Aquino faz. Olha que legal. Santo Tomás diz que a inveja é a tristeza que eu sinto pela felicidade do outro. Olha que coisa horrorosa. Horrorosa. Ferrugem que come ferro. Inveja é a tristeza que eu sinto. O invejoso, quando ele vê alguém que tem, ele se sente incomodado. Se sente incomodado. Então, aonde há inveja e aonde há disputas, que Nossa Senhora da Penha possa nos ajudar muito para que em nossa comunidade afaste toda a inveja e afaste toda a rivalidade. Eu fico imaginando, talvez, uma pastoral e outra disputando para ver quem é que melhor faz, quem é... Não, a minha pastoral é a melhor. Ou quando uma família quer se comparar-se com a outra. Não, minha família é melhor do que a outra. Ou pior ainda, disputas. Ah, não, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos assim. Agora, cuidado, porque muitas vezes a gente pode dizer o seguinte: me invejam, mas você também inveja, não é? Se você não consegue se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, o negócio está feio. Está feio, não é? E aí o que acontece? Tudo de ruim. Só tem troço ruim. Por isso que Jesus, muito interessante, nessa ideia de poder, não é? De querer sempre estar melhor que os outros nunca têm, só você tem, não é? Jesus vai dizer: quem quiser ser o maior, seja o último e servo. Então, cristão, como eu e você, nós devemos sempre servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Aí sim a inveja vai para o ralo. Por quê? Porque eu me preocupo em cuidar de
quem precisa ser cuidado. Por isso que a gente sempre vai dizer: preciso de alguma coisa, se eu puder ajudar, conta comigo, né? Cuidar. E aí, quando a gente cuida, a gente faz a experiência do amor. Agora, cuidar gratuitamente. Vocês sabem melhor do que eu que tem aquela terrível frase que diz assim: deva dinheiro, mas não deva favor, porque dinheiro você paga, favor você nunca paga. Claro, tem a questão da ingratidão. Tudo bem, não é isso que a gente vai falar agora, não. O problema é quem faz quer cobrar. Quem faz e cobra não fez de coração, não serviu de coração, não cuidou de coração. E aí por isso que São Tiago vai falar: só vai ter desgraça, porque o invejoso nunca vai experimentar a verdadeira felicidade que é que Jesus está dizendo. Por isso que ele está dizendo: trouxe a criança para o meio. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus traz a criança, e a gente sabe, ele diz: é preciso se tornar como criança, né? Muita gente, eu acho que está pegando isso ao pé da letra, porque quanta gente tem infantil nesse mundo, né? Tem uns adultos que só falta cair no chão e fazer pirraça, né? Quanta gente infantil tem aí no mundo, né? Mas quando Jesus traz a criança, é porque a ideia de criança não existia. A criança quase que não valia nada, era excluída, era frágil, né? É aquele ser que precisa ter cuidado. Por isso que Jesus disse: servir. Se você acolhe a criança, cuida dela, ou seja, se você cuida de quem é frágil, de quem precisa, é a mim que você está acolhendo. E ao acolher a mim, você está acolhendo ao Pai que te enviou. E aí sim, meus irmãos e irmãs, a gente experimenta a verdadeira felicidade, que é aquela felicidade do pai e da mãe, que não interessa nada, só interessa querer ver o filho e a filha bem, e feliz e saudável, não é verdade? Todo o resto não importa, importa é ver bem. Por quê? Porque faz a experiência de servir, de cuidar. Que sejamos também nós, assim, cuidadores, né? Com a intercessão de Nossa Senhora da Penha sobre nós, nossas famílias, e continuando trazendo a graça de Deus a essa linda comunidade, a comunidade da paróquia Nossa Senhora da Penha. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande alegria e força no coração, de pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,